Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciando nossa transmissão do Dia do Senhor, mais um dia do nosso Deus. Já adoramos o Senhor publicamente, na adoração pública do povo de Deus, na igreja local, e agora nossa transmissão da nossa classe da Escola Bíblica. Irmãos, nós estamos aí começando em ponto, no nosso horário. Vamos dar aí alguns minutos, aí 5 minutos aí para os irmãos já conseguirem acessar o nosso link. Também é o tempo da gente transmitir, compartilhar o nosso link da nossa transmissão. Então, peço aí aos irmãos que puderem nos ajudar compartilhando, né? Eu vou compartilhar também na página da nossa igreja. Vou copiar o link aí também para vocês terem acesso e me ajudarem a recompartilhar. Bem-vindo aí nossa irmã Elda, nossa irmã Bia também, já chegando aí, nosso irmão Luciano Chaves, lá de São Paulo, em Embu das Artes, meu amigo. Só no friozinho aí bom, né, meu amigo? Só fazendo inveja a gente aqui no Nordeste, aqui no calor, você no friozão bom, na frente fria. Abração, viu, Luciano? Saudade aí, esperando você retornar aí pra Bahia, pra gente comer uma acarajé. Irmãos, vamos aguardando aí. Quem puder compartilhar esse link lá no WhatsApp da igreja, ajuda bastante. Nós vamos tratar hoje à noite, como está aí na tela, do tema... rapaz, teve um erro aí. Esqueci de mudar o título da aula. Só pensei, mas não mudei. Está errado aí. Não é do decreto, isso é uma aula antiga, mas o conteúdo está correto. É só a imagem aí da capa. É a aula 19 e o assunto não é do decreto. A gente já passou por esse assunto. O assunto de hoje é da criação do homem. Certo? Nós vamos tratar do tema hoje da criação do homem. Certo? Irmã Mariane, Graça e Paz, e Marlaine. Abração aí, Luciano, Gisele, chegou também. Então, esse tema aí, que está aí na tela, desconsiderem, certo? Do decreto eterno, desconsiderem isso aí. O tema será da criação do homem. Os irmãos fiquem à vontade aí. Nós vamos falar da imagem de Deus, do tema também sobre qual é a imagem de Deus no homem. Né? Vamos tratar um pouco disso. Tem algumas implicações dessa imagem de Deus no homem, também nós vamos ver. Né? E ver o que a Bíblia diz sobre o assunto, o que a palavra de Deus diz, né, da criação da humanidade. Certo? Então vamos aprender um pouco mais aí sobre a antropologia bíblica. O pessoal que estuda aí na universidade vai poder ter acesso a uma matéria chamada antropologia. Inclusive eu estudei também já antropologia cultural, que é antropologia cultural, estuda as culturas, né? O homem dentro aí das suas culturas. Então, na sociologia, em várias áreas aí, você pode estudar antropologia. Mas existe uma antropologia bíblica. Certo? Existe uma antropologia segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então, na universidade, a antropologia ela é materialista. É baseada numa cosmovisão materialista. O homem, a maioria dos pensadores, né, são evolucionistas. Então o homem ele só tem a matéria, só tem corpo, né? A alma não existe. A alma é uma função biológica, o cérebro humano. Né? Então o pensamento, a personalidade, tudo isso é uma função biológica, né, do homem. Ok, presbítero Romeu chegando aí, irmã Terezinha.
né? Dando aí os nossos 5 minutos aí. Então vamos orar para a gente iniciar o nosso conteúdo. Oremos, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome neste dia teu, pela tua graça que nos deu a comunhão com o Senhor ali no culto, durante o dia também, em família. E agora, ó Deus, o Senhor nos dá esse meio, a rede social, a internet, as comunicações como um meio de podermos estarmos juntos aprendendo mais do Senhor, da palavra do Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa aqueles que têm te buscado usando também esse meio da internet, aqueles que têm desejado aprender mais do Senhor, que a tua palavra alcance, a tua verdade alcance cada um, cada coração. E nos edifica, nos dá firmeza na fé, conhecimento, ó Deus, da nossa doutrina, daquilo que cremos, para que possamos enfrentar as lutas do mundo, outras cosmovisões, outras perspectivas com sabedoria, sabendo naquilo que o Senhor tem nos dado crer, pelo teu Espírito. Perdoa as nossas faltas, usa esse conhecimento aqui para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar na verdade. Santifica o teu povo. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, então, já oramos aí, vamos começar a nossa exposição do assunto. Desconsiderem aí o título errado da aula 19, da criação do homem, né, ou da humanidade. Então, nós estamos no capítulo 4 da Confissão de Fé, capítulo 4, seção 2 da Confissão de Fé. E essa seção diz o seguinte: nós já vimos a criação das coisas visíveis e invisíveis. Nós já vimos na seção 1. Então, agora nós vamos ver aí da criação do homem, que é o que está na seção 2. Diz assim, a Confissão de Fé: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então é muito bem elaborado, né? Nós vamos ver aqui o catecismo, que é bem mais simples. Então, na confissão, é a doutrina bem elaborada, bem desenvolvida. Vários pontos aí, né? Muita coisa, muito assunto aí cristalizado aí, resumido, mas de modo bem desenvolvido, comparando com o catecismo. E embaixo aí nós temos as referências, que é o que nós vamos ver agora, as referências bíblicas, e também eu vou fazer um paralelo com o catecismo, que eu vou ler e citar também. Então eu vou ler as referências para a gente ver qual é o fundamento bíblico da doutrina. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, eu vou tratar aqui, depois eu vou pegar aqui nesse material, que é de apoio. É bom a gente tratar disso, né? Que a gente fala homem, né? A gente usa o termo masculino, porque não existe um termo... Tem línguas que tem um termo neutro, né, para a humanidade. Eu acho que o alemão ele tem um termo neutro. No português é um termo masculino, mas o significado é a humanidade, macho e fêmea. Então Deus criou a humanidade, o homem.
E esse homem tem esse homem, a humanidade, né? Tem dois gêneros, macho e fêmea. Só tem dois, né? O pessoal quer que tenha 20, 30 gêneros aí, mas só tem dois segundo a Bíblia, e segundo a verdade, né? Biológica e tudo mais. Só tem dois gêneros. Então Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja que isso aí, que vemos em Gênesis 2:7, a origem do homem do pó da terra e soprado o espírito, é a base para a ideia de que o homem é uma criatura que tem uma natureza física e uma espiritual, corpo e alma, unidas, né? O homem é corpo e alma. Então, lá em Gênesis já você percebe a base para isso, a explicação. Salmo 8,5 diz: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Olha a imagem de Deus no homem, né? Fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Colossenses 3,10, que fala da nossa recriação em Cristo, fala: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, essa nova criação em Cristo Jesus, ela nos lembra da primeira criação, que era com santidade, com conhecimento. Então, nós estamos em Cristo retornando, né, e ainda de modo aperfeiçoado aquilo que éramos, e Adão perdeu na queda. Eclesiastes 12:7 diz: E o pó volte à terra e à morte, né? O que acontece na morte? Eclesiastes descreve a morte como? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a morte, ela inverte, né, aquele processo criativo de Deus, que pegou o pó da terra e soprou. Então na morte há o pó voltando para a terra e o espírito para Deus. Mateus 10:28 diz: Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma como o corpo. Então veja os dois elementos, alma e corpo. Aí a imagem de Deus, a natureza humana, né, criada por Deus, que reflete Deus, a imagem de Deus. Mas vamos ainda tratar um pouco disso mais à frente. Também Romanos 2,14 fala da lei de Deus. Então Deus fez o homem com conhecimento, santidade, com uma lei no coração. Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então parece que há uma lei na própria natureza, um discernimento, que mesmo os gentios, eles procedem por natureza de conformidade com a lei. Gênesis 3,6. Aí a queda, né? Gênesis 3,6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja aí a natureza humana também, né? Ela tinha entendimento, emoções e vontade. Ela viu que a árvore era boa, agradável, desejável, foi lá, tomou e comeu. Então temos aí também a queda. No Catecismo, na pergunta 10, diz: Como Deus criou o homem? Deus criou o homem macho e fêmea conforme sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então Deus criou o homem e deu atributos ao homem, né? Conhecimento, retidão, santidade, né? Deu dons aos homens, habilidades, né? Conhecimento, a sua lei no coração. Então Deus criou o homem. Aí tem, não vou ler porque é repetição dos versículos, né? Que o Catecismo cita também, eu já li aí alguns deles. Salmo 8, né? Pode ler depois também, que aponta, é um salmo messiânico, né? Como quase todos os salmos. Acho que todos os salmos são messiânicos, na verdade.
mas alguns mais explicitamente. Então esse salmo, ele fala de Cristo, que é o segundo Adão, que o primeiro Adão aponta para ele, né? E em Hebreus é dito aí que fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, do que os anjos, né? E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, Cristo foi feito por um homem, por um pouco feito menor do que os anjos. Então, Hebreus aplica a Cristo essa situação, né, do homem original. Romanos 2, 14 e 15, já li, que fala da lei, né, que está no coração do homem. Há uma consciência, né? Aí também fala aí, ó, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, também aí faz parte da natureza humana ter uma consciência. Ok, vamos aí então à exposição. Esse assunto aí eu já tratei numa live com a igreja lá, Marialva, pastor Renê, eu tratei numa live. Então uma parte do conteúdo, quem já esteve lá já viu, né? A gente vai revisar, outras pessoas não estavam na live, que era sobre a pergunta 10 do catecismo. Então, algum conteúdo aí vai cruzar com o da aula do catecismo que a gente já viu. Então, aí, falando do catecismo, que também se aplica à confissão. Irmãos, a nossa doutrina, nosso documento de fé, ele é muito interessante, por ser um documento muito bíblico, mas há uma ordem lógica. Né? Aqueles homens do passado ali, que eram homens de Deus, que elaboraram esses documentos, eram pessoas de muita erudição, de muito conhecimento. Do conhecimento das humanidades, da lógica. E eles estruturaram o documento de um modo muito lógico. Então, da pergunta 8 até a 48 do catecismo, nós temos a execução dos planos de Deus. Na pergunta 8, como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, nós estudamos a doutrina do decreto de Deus. A criação e a providência, que nós vamos ver mais na frente, nas próximas aulas, são a execução do decreto de Deus, de um plano de Deus. Completamente contrária à ideia de acaso, né? Do evolucionismo, do materialismo. Então, a criação é uma execução do decreto, do plano de Deus dentro do tempo. Pergunta 9. Qual é a obra da criação? Que é uma execução do decreto de Deus. Qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Muito bom, né? Acho que talvez aí, não sei se tradução, bem é o oposto de mal. Então, mal com L, né? Acho que é muito, não sei se está errado aí essa... Tudo muito bom, né? Eu acho que é muito bom. Não muito bem. Pergunta 10. Como criou Deus o homem? Que nós já lemos, né? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, conhecimento, retidão, santidade, com domínio sobre as criaturas. Então vamos aqui agora à exposição propriamente aqui do conteúdo. Vamos ver como é que está a transmissão aí, está ok. Boa noite aí, nossa irmã Mônica, irmão Valmir que chegou aí. Irmãos, fiquem à vontade, né? Vamos discorrer aqui o assunto. E aí os irmãos perguntam aí mais na frente, tiver dúvida. Ok, vamos seguindo aqui. Aqui, irmãos, eu peguei algum daqueles materiais que eu já citei, daqueles livros, certo? Esse conteúdo aqui. Vou citar também esse material aqui, uma boa parte aqui. Tem muita coisa interessante aqui nessa sessão. Então vamos seguindo aí. Então, esse aí é um outro livro que eu já citei também, mas esse conteúdo está lá. Então, o homem existe em 4 estados, segundo a Bíblia. 4 estados, dentro da história da revelação.
Em primeiro lugar, Adão e Eva, criados por Deus, eram santos e dispostos e capazes a fazer o que é certo. Não eram neutros. Pelágio, Agostinho teve um embate com Pelágio. Porque Pelágio entendia que Deus criou um homem neutro. Ele era indiferente, ele podia fazer o bem e o mal, e era neutro. E a nossa doutrina diz que o homem foi criado positivamente inclinado para o bem. Ele era disposto a fazer o que é bom. Ele era capaz e disposto. Então, a santidade, né, nós vamos ver mais na frente, tem um comentário mais na frente aí, que mostra isso, que uma pessoa neutra, uma pessoa que é neutra com relação ao que é santo, o que é bom, o que é justo, ela pode ser indiferente. E sendo indiferente, em algumas ocasiões, isso pode ser até mal, né? Mas Adão não. Antes da queda, irmãos, nós cremos que ele era inclinado ao que é bom, ao que é justo. Como é que caiu, né? É difícil a gente entender, mas ele era santo e justo. Esse estado era peculiar a Adão e Eva e vivenciado por eles somente, por toda a humanidade. Veio Cristo depois, né? Mas fora de Adão e Eva, ninguém sabe o que é isso aí. Tem uma natureza completamente inclinada para o que é bom, para o que é justo. Mas tinha um detalhe, eles eram capazes de fazer o que é errado, de cair, de comer do fruto. Mas antes do dia que eles comeram do fruto, eles tinham uma natureza totalmente inclinada para o que é correto, justo e bom. Né? Mas eram mutáveis. Em segundo lugar, os descendentes de Adão e Eva, depois da queda, né, têm naturezas corruptas e são, antes de nascerem de novo pelo Espírito Santo, incapazes de desejar começar ou fazer qualquer coisa espiritualmente boa. Então, mais uma vez, Pelágio, acho que é aí, na verdade, perdão. Acho que Pelágio diz que mesmo o homem caído, ele nasce neutro depois da queda. Que dependendo do meio, da sociedade, das oportunidades, ele vai se tornar alguém bom ou mal. Mas, segundo a Bíblia, depois da queda, nós nascemos corrompidos, corruptos, mortos em nossos delitos e pecados, até que nasçamos de novo, pela obra do Espírito. Nesse estado corrupto, somos totalmente incapazes de desejar, começar ou fazer qualquer coisa espiritualmente boa. Você pode até fazer, antes de ser regenerado, uma coisa civilmente boa. Horizontalmente, na perspectiva da humanidade, boa. Mas diante de Deus, esses atos não são verdadeiras boas obras. Né? É bom assim, entre nós aqui, pessoas não convertidas podem fazer coisas boas. Na perspectiva da humanidade, né? Do que é externo, do que nós não vemos o coração, né? As intenções do coração. Mas nós sabemos pelas Escrituras que, na verdade, fora da regeneração, fora de Cristo, né, o homem ele não tem inclinações boas. Então, ele não faz as coisas para a glória de Deus, por amor a Deus. Ele faz por uma natureza, há uma raiz má no coração. Então, a árvore má tem fruto mau. E a árvore boa produz fruto bom. Então, esses que somos nós, né, antes da conversão, da regeneração, a humanidade é livre em querer o mal. Adão e Eva, antes da queda, eram livremente inclinados para o que era bom. Agora o homem caído é livremente inclinado, ele é de boa vontade, ele quer o que é mal. Ele é escravo do pecado, mas não pense num escravo forçado, não. Ele faz o que quer, ele peca, ele é escravo voluntário do pecado. Ele peca porque quer pecar. Tem uma natureza que inclina ele. Só que isso é uma escravidão. Ele pensa que é livre, que isso é liberdade, mas isso é escravidão. Então esse homem caído não é capaz de desejar o que é bom. Não é capaz. Terceira condição do homem, agora. Convertido, regenerado. No novo nascimento, Deus libera, né, ou liberta o cristão da escravidão da corrupção.
e o habilita pela assistência divina a livremente desejar o que é certo. Mas por causa dos restos de pecado em seu estado imperfeito, de santificação nessa vida, ele às vezes quer livremente o mal e o bem. Mas pela graça, o bem acaba por triunfar. Então, Adão era inclinado para o bem antes da queda, caiu, agora o homem é inclinado para o mal, e o convertido, ele tem as duas coisas. Ele tem a carne e o espírito. Ele é liberto, de certa modo, ele é feito nova criatura, ele é liberto, ele tem o Espírito Santo, a assistência divina, uma natureza agora que foi iniciada uma obra, né, no seu coração, para que ele deseje o que é certo, mas há restos de pecado no seu coração. Então, às vezes, mesmo o santo, o crente, ele quer livremente o mal. Às vezes ele quer o bem e o mal. Leia lá depois Romanos 7, Paulo dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Ao querer fazer o bem, ele encontra uma tendência, uma natureza, né, uma lei de que o mal habita nele. Né? Sua natureza, ali há um conflito na natureza. Mas, pela graça, o bem acaba por triunfar. E em quarto lugar, na glória, né, no céu, a vontade do homem é tornada perfeita e imutavelmente livre para o bem somente no estado de glória. Então, no céu, na glória, né, no céu, no novo céu e na nova terra, né, que é o que queremos dizer com isso, no estado eterno, na consumação, né, desse mundo, então o homem vai ser tornado novamente, perfeitamente livre para fazer o que é o bem. Porém, não mais com a possibilidade de cair, né, novamente. Não mais mutavelmente. Então, irmãos, segundo a Bíblia, em oposição à doutrina da evolução, de que o homem passou da condição animal para a agência moral e da bestialidade e da selvageria e barbárie até a civilização, a doutrina bíblica de pecado e redenção mantém os seguintes pontos. O homem foi criado santo, mas mutável. Mas já foi criado totalmente capaz, né? Totalmente capaz já de falar, de pensar, de agir, de desenvolver cultura, né? De viver nessa terra, de desenvolver a arte, a metalurgia. Depois veja lá em Gênesis que logo após a queda, os descendentes lá de Adão e Eva já desenvolveram várias tecnologias, né, ali, certo? Então o homem foi criado santo, mas mutável. Ele teve um julgamento justo em um mundo puro com um teste fácil e razoável. Então teve uma fase de testes ali no jardim. Né? Um teste fácil. Adão era santo, tinha toda a condição de obedecer. Foi criado várias árvores no jardim, ele podia comer livremente, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ali uma auxiliadora, era um mundo maravilhoso para Adão, né? Um jardim para ele cultivar, mas era um jardim que Deus colocou ali. Então não era um teste impossível, só era não comer, né? Ali. Mas ele voluntariamente pecou e corrompeu sua natureza. Teve a tentação, é claro, né? Satanás, o engano, foi enganado. A mulher foi ali enganada, mas ela também cedeu à tentação e o homem também. E por meio do homem o pecado entrou no mundo. Portanto, ele é poluído, culpado e desamparado. Daí a necessidade da expiação da culpa pelo sangue de Cristo, da remoção da poluição e do desamparo pelo Espírito Santo. Então, é por isso, que, irmãos, que nós pregamos a necessidade não de uma evolução. A ciência, o que é que a ciência espera? Que o homem vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até o mundo ficar perfeito. Não ter mais a morte, a ciência
conseguir vencer a morte e todo mundo agora não precisar mais, né, roubar, matar. E isso não é uma visão bíblica e cristã. Não é bíblica. Então, eu estava lendo um material que o autor dizia assim, que a ficção científica russa, ela imagina um mundo perfeito, né? Que a ciência vai levar o homem ao céu, a uma utopia. Já a ficção científica americana, como tem uma base cristã, os Estados Unidos tem uma base do cristianismo, na ficção eles mostram a evolução da tecnologia, mas o mal ali no meio da história, né? O homem usando a tecnologia para o mal e sendo um cenário apocalíptico, né? Ali mesmo no mundo com tecnologia desenvolvida, porque há uma base cristã na cosmovisão americana. Então, há uma desconfiança, né? A ciência vai levar o homem à perfeição, então a visão cristã ela é contra isso. Ela não entende dessa maneira. Irmãos, então, que Deus santificou Adão, ou seja, o que é que queremos dizer que Deus santificou Adão? Deu a ele uma natureza positivamente santa, é provado nas Escrituras. Os textos que falam da regeneração mostram que nós somos renovados à imagem, aquela imagem original que Adão perdeu. Então, Adão era santo, né? Então, se Deus não santificou Adão, ele nunca poderia ter se tornado assim. Então, se Adão não foi feito já santo, ele não poderia chegar a ser santo nunca. Porque você tem que fazer árvore boa e o seu fruto será bom. A santidade não se origina da indiferença moral. O homem é feito à imagem de Deus, à imagem e semelhança, em santidade. Agora, nesse momento aqui da aula, nós vamos discutir um pouco sobre o que é a imagem de Deus do homem. Porque essa é uma discussão, né, no campo da teologia, na antropologia bíblica. E eu quero trazer aqui para os irmãos também algo sobre esse assunto. Meus irmãos, então, o que é a imagem de Deus no homem? Certo? No material aqui, nesse guia de estudos da Confissão de Fé, e alguns outros teólogos entendem que a imagem de Deus em nós é o homem todo, completo. O homem completo, ele é uma imagem de Deus viva, ambulante. O homem é uma imagem de Deus e é difícil detectar o que é essa imagem de Deus, porque seria o homem completo, né? A imagem de Deus, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui no material, só para fazer a citação. Não sei se eu vou achar aqui agora, no material aqui. Mas a ideia é essa, certo? A ideia é essa. A ideia aqui desse material, e muitos reformados pensam assim. Agora aí, nesse material, que é um material mais antigo, e alguns teólogos vão dizer que a imagem de Deus é a parte espiritual do homem, é a questão moral, a retidão, a santidade, né? O domínio sobre as criaturas. Isso seria a imagem de Deus, que foi perdida em partes, né? Não completamente, é o resquício dessa imagem no homem, mas a imagem, então, nessa visão aí, que está aí no slide, que eu estou mostrando, né? É uma visão mais assim, de atributos, de características do homem, principalmente o ênfase, né, na questão espiritual, certo? Não quer dizer que o homem é Deus, né? Ele não tem a essência divina, mas ele tem alguns atributos e características, né? Alguns atributos que Deus deu ao homem, comunicou ao homem. A questão espiritual, né? E outras questões aí que tem aí nesse material também. O governo, a soberania. O homem tem um domínio, né? Um governo.
governante deste mundo, das criaturas, certo? Então, essa imagem de Deus na conversão é o que Deus está restaurando pela obra de Cristo e do Espírito em nós, certo? Então, vamos ver aqui, eu quero trazer aqui alguns assuntos aqui desse material. Então, nós devemos ser lembrados que nós somos a imagem de Deus, mas nós não somos deuses. Há uma distância entre o Criador e a criatura. Em segundo lugar, aqui desse material que eu quero citar, tem a questão do macho e fêmea. Então, irmãos, Deus criou a humanidade. A humanidade não é um. Não foi criada um só macho, mas dois. Homem e mulher. Então, Deus criou 6 dias, todas as coisas. Muito interessante aqui, viu? O que esse autor diz aqui. Achei muito interessante. Refletindo aqui, refleti sobre isso quando estava lendo. Então, o ápice da criação de Deus não é só o homem, o macho. É a humanidade, macho e fêmea. Então, o ponto alto não é apenas um ser humano, mas um par, um casal. Certo? Então, há um propósito de Deus, né, para isso. Deus criou a humanidade macho e fêmea. Há um propósito de Deus no casamento. Embora o Novo Testamento e a Bíblia mostra que há, né, os que são vocacionados para não casar, mas o ordinário é o casamento. O ordinário é que a humanidade é macho e fêmea. Há uma interdependência entre homem e mulher. O que Deus disse ao criar que era muito bom foi essa humanidade macho e fêmea. Então essa divisão de gêneros, essa guerra entre os sexos, ela não tem base, né? Cada um é importante, os dois são a humanidade. Os dois, não há uma oposição, não há uma disputa, né? Na verdade, os dois, juntamente, cada um com as suas habilidades, constituem a humanidade. E os dois iriam trabalhar juntos para desenvolver a sua vocação, né? Para desenvolver o reino de Deus. Certo? Então, casamento é bom, né? Não é criação do homem, porque Deus criou um casal lá no começo. Né? O homem não foi criado para cumprir nada sozinho ali. Mas ele deveria, a humanidade, homem e mulher, deveria encher a terra e ter domínio sobre ela. Então a família, tudo ali, a base, né, está na criação de macho e fêmea. Então, todo esse ataque, irmãos, aos gêneros, parece óbvio, né? Dizer, Deus criou macho e fêmea, um casal. Não é óbvio hoje em dia, não. Lá na aula que eu falei lá com o pessoal de Marial, eu citei que eu fiz uma pesquisa rápida, lá nos Estados Unidos, tem mais de, acho que uns 20 gêneros lá. Pansexual e homem, sei lá, mulher trans, homem trans e não sei o que, um monte de gênero. A família tradicional, ela cada vez mais é raro, né, você encontrar. Isso é um sintoma da nossa sociedade. A família tradicional ali, o pai, a mãe, biológicos, né, os filhos, não. O que a gente vê, na verdade, é uma dissolução desse padrão. E aí o pessoal trazendo esse conceito, né, de tudo é família, né, e seus amigos é que são sua família, não sei o que e tal. Certo? Então, há sutilmente embutido aí nessa ideia uma rejeição desse padrão original ali, criado por Deus. Certo? Então, Deus fez homem e mulher. Não é para você escolher o seu gênero. Isso tem a ver com a criação de Deus. Somos criaturas. Se eu quiser ser, né, um super-herói, eu não vou ser só porque eu quero. Se eu quiser ser um animal irracional, você não escolhe isso. Você é feito à imagem de Deus. Você é feito homem ou mulher. Então não adianta você querer ser outra coisa, né, ir contra
a criação de Deus. Certo? Então, não adianta. Então, aqui não se fixe muito ainda aí nesse slide, não, porque eu estou aqui no material do livro aqui. Isso é para concluir que eu vou voltar aí. Então, o que nos distingue das outras criaturas é a razão, né? A imagem de Deus, o pensamento, faculdades de pensar, falar, amar, não apenas cobiçar, uma alma imortal, diferente dos animais. Então, hoje também há uma preocupação com os animais enquanto se defende o aborto. Mas a Amazônia, as pessoas matam, né, para poder proteger a Amazônia, mas a vida humana, a imagem de Deus, né, não há preocupação com a imagem de Deus. Então, um verdadeiro holocausto, né, de pessoas que pensam que é o direito delas não continuar, né, uma gravidez e etc. Pessoas que não entendem que ali é a imagem de Deus. É um ser humano, com alma, corpo e alma. Nós estávamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Se você fosse um bebê no ventre de uma mulher, fruto de um estupro, você queria nascer ou ser morto? Você iria escolher o quê? Se você fosse um bebê na barriga de uma mulher e você chegou lá fruto de um estupro. Engraçado, né? Não tem como decidir, porque o bebê que está lá na barriga da mulher não tem como responder, né? Mas se fosse você, o bebê que foi abortado, porque era fruto de estupro. Né? Então, ali é um ser humano. Poderia ser você. Poderia ser eu. Então nós devemos pensar nisso. Essa doutrina, então, da imagem de Deus, nos mostra isso. Nós não somos como os animais. Pode ser que no céu, né, alguns creem, eu tenho uma dificuldade de crer nisso, mas tem gente que crê que pode ser que é um novo céu, a nova terra, né? Pode ser que tenha bicho lá. Mas os animais morrem e não tem alma eterna. O seu animalzinho, quando morrer, não tem alma, não é eterna. Né? Não vai ressuscitar. Certo? Então, quando o animal morre, ele morre para sempre, mas o homem não. Aquele bebê não é um animal. Não é um mero fruto de um processo evolucionário. É uma criatura, uma criação de Deus, a imagem de Deus, eterna, com alma eterna, com alma imortal. Certo? Então, quando morremos, nosso espírito volta a Deus que o deu. Um animal, mais cruel que ele seja, uma fera que matou alguém, um homem, quando ele morre, ele deixa de existir. Mas um homem mau, quando ele morre, a alma continua existindo. Então, a morte de um ser humano não é a morte de sua alma. O homem não tem poder de matar, de aniquilar ninguém. Nós não temos esse poder de aniquilar ninguém. Você pode matar o corpo, o ladrão, né, o bandido, quem quer que seja. Né, até a justiça, quando de maneira justa aplica a pena de morte, mata o corpo, a vida aqui, mas a alma não tem poder. Então essa também é a nossa esperança. Né? Porque nossa alma é eterna, nossa vida não acaba aqui. Jesus disse ao ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ok? Então isso a gente tem que entender. Então, essa relação aí com os animais, numa cosmovisão cristã, temos que cuidar, amar dos animais, né? Tratar bem, cuidar. Mas, irmãos, nós temos que ter um cuidado, né? E aí entra o pessoal que se torna vegano, né? Não quer comer mais carne.
Mas muitas vezes o pessoal defende o aborto. O pessoal que é vegano, muita gente que quer ser vegano, tem pena dos animais, mas defende o aborto. Né? Então, os animais têm uma função na criação, não era assim no princípio, né? Era uma necessidade agora, a questão da alimentação humana, né? Animal, de origem animal também. E nós temos que entender isso, né? Que os animais não estão no mesmo patamar da humanidade. É claro que são seres que merecem o respeito, o cuidado, né? Existe um sofrimento por causa do pecado, da queda. A criação geme, né? E suporta angústias, Paulo diz lá em Romanos, esperando a libertação, a renovação de todas as coisas. Mas nós temos que ter cuidado para não dar status aos animais, né, maior do que da humanidade. Tem muita gente que vê a maldade do homem, não, melhor eu prefiro os animais do que a humanidade. Né? É claro que você está lidando com o homem caído, mas o homem mau, ele não foi feito assim. Ele não foi feito para ser assim, mau. Isso é questão da queda. Então nós entendemos isso. O homem foi feito bom, santo. Ele é mau por causa da corrupção, da queda. Mas Deus está renovando a humanidade à sua imagem. Certo? Então, a imagem de Deus nos distingue das outras criaturas. A imagem de Deus nos faz diferente dos animais. Essa é uma doutrina maravilhosa, né? Esse é o ensino das Escrituras. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando você estuda antropologia bíblica, Calvino diz isso nas Institutas. O conhecimento de Deus e do homem estão relacionados. Quando você estuda o homem, de alguma maneira, você acaba tendo conhecimento de Deus, porque o homem é criado à imagem de Deus. Você, quando estuda o homem, você está estudando a imagem do próprio Deus. Então, de modo indireto, estudando a natureza humana, nós aprendemos um pouco sobre Deus. Não tem como estudar antropologia para nós desconectado da teologia, para nós cristãos. Mas também essa imagem torna a queda algo terrível. A imagem de Deus no homem torna a queda algo terrível, porque foi uma rebelião dessa criatura elevada que tem a imagem de Deus contra o seu Criador. E essa imagem não é apagada na queda. Qual é o aspecto? Ele diz aqui, citando agora a questão do aspecto da imagem de Deus, né? Ele diz aqui. Qual é o aspecto da humanidade que contém a imagem de Deus? Ele entende que é um erro colocar em um atributo ou outro aqui. Ele entende que o homem é a imagem de Deus, na sua totalidade. Mas ele cita aqui 3 dimensões. Aí ele também concorda que há atributos, né? 3 dimensões dessa imagem, né, da humanidade. Ele diz aqui, domínio sobre as criaturas, né? Ele diz, domínio, conhecimento, justiça e santidade. Então, esses aspectos falam da imagem de Deus. Né? E aí ele fala também da lei no coração, né? A lei que está no coração humano. Então, irmãos, o homem, a humanidade é criada assim. Outro material aí, a vitória da verdade sobre o erro, um material em inglês, né? Essas perguntas aí finais, para a gente ver se tem alguma pergunta, fazer mais algum comentário. Deixa eu ver como é que está isso, a transmissão está acontecendo ok. Já está aí chegando aí 50 minutos aí, a nossa classe. Vamos chegar aí para o desfecho e perguntas. Pergunta 3 aí do livro, desse outro livro aí, diz: Deus fez o homem e mulher com almas racionais e imortais? Sim. E aí estão em erro os saduceus, que não creem em alma e anjo, os epicureus.
Eles entendem que as almas dos homens devem ser extintas ou eliminadas até a ressurreição, então trazidas à vida novamente. Estão errados? Sim. Né? O pessoal que não crê em alma, nós entendemos que estão em erro. Os anabatistas também, muitos arminianos, alguns chamados árabes, erram quando afirmam que as almas dos homens, após a morte até a ressurreição, adormecem. Isto é, ficam sem qualquer sentido ou movimento, pensamento ou operação vital, seja em seu corpo ou em algum lugar sombrio da terra. Então, há uma doutrina aí do sono da alma. Tem gente que acha que morreu, vai ficar dormindo até Jesus voltar. E a Bíblia não mostra isso, está errado. Por que estão errados? Vamos ver a refutação. Por que eles estão errados? Em primeiro lugar, das palavras de nosso bendito Senhor e Salvador que diz: não temais dizer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então a alma, ela não pode, você não tem como matar a alma, aniquilar a alma. A alma, ela continua. Ela continua existindo, a alma. Veja o valor da alma, né? do ser humano, né? Mas a alma acaba sendo uma parte muito importante, nobre, né? Acho que está duplicado o slide, ó. Deixa eu ver se... Mas ok, vamos aí para o segundo. Segundo argumento para refutar o povo que acha que quem morre fica dormindo lá até Jesus voltar. O testemunho de Salomão que diz: então o pó retornará à terra como era e o espírito retornará a Deus que o deu. Então o espírito continua e retorna a Deus que o deu. Terceiro lugar, Paulo desejava ser dissolvido, morrer, né? Que é uma tradução aí, mas desejava morrer, estar com Cristo, né? Confiando que sua alma após a morte teria mais comunhão com Cristo. Irmão, se a alma não continuasse acordada, então não era bom. Paulo diz assim, que ele entendia que era, o versículo aí está citado, né? Ele diz: ora, de um lado ou outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, se ao morrer o santo, o crente, ele não está logo com Cristo, em comunhão, como Jesus disse para o ladrão, que se converteu, né, com Cristo no paraíso, então era melhor ficar aqui. Porque aqui a gente tem comunhão com Cristo, com a oração, no culto, tem comunhão com Cristo, né? Temos o Espírito. Então, Paulo trabalhava muito pela igreja, mas ele entendia que morreu estava com Cristo, estava numa condição melhor do que os vivos, os que não morreram ainda, né, fisicamente. Em quarto lugar, também devem ser refutadas essas pessoas de várias e particulares instâncias nas Escrituras, como fica claro nas almas do rico e do Lázaro, Lucas 26, 22. Você lembra lá dessa passagem do rico e do Lázaro? Dessas palavras e também de Cristo ao ladrão, que diz: em verdade, tu estarás comigo hoje no paraíso. E também o aparecimento de Moisés e Elias no monte com Cristo. Lembra que Jesus estava no monte, transfigurou, e apareceu Moisés e Elias, e Pedro e João, né? Pedro diz: ó, Senhor, bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda aqui. Então Moisés aparece ali. Moisés e Elias, né? Estão vivos ali. Então, irmãos, nós cremos, né, que o homem foi criado à imagem de Deus. Vamos voltar lá para a confissão, já encerrou ali os slides, bem para o começo. Vamos voltar aí bem para o começo para a gente ler de novo o texto da confissão de fé e ver as perguntas. Então, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Então, tinha uma lei dentro e tinha um mandamento: não coma da árvore. Tinha tanto uma lei dentro quanto uma ordenança direta, né?
Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas, certo? Então, irmãos, essa condição bendita foi perdida na queda. Comunhão direta com Deus, o homem não tinha medo, né? Ele tinha acesso a Deus, não precisava de mediador, né? E tudo isso foi perdido na queda e nós não sabemos exatamente como era, porque não vivemos lá, né? Mas em Cristo nós estamos sendo agora renovados a essa condição, e isso será perfeito na volta de Cristo, né? Na glória. Vamos ver aí se os irmãos têm perguntas, né? Vamos ver como é que está aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Parece que não. Parece que não tem nada aí. Ou me digam aí se tem, se não é aqui que está lento e não apareceu as perguntas. Vamos ver aí. Então, irmãos, essa doutrina da imagem de Deus coloca cada coisa no seu lugar, né? O homem no seu lugar, os animais no seu lugar, os gêneros, né? A questão dos gêneros aí também, que é importante, né? Cada coisa aí no seu lugar. Certo? Ixi, eu esqueci de compartilhar o link da live no perfil da igreja. Eu estava entrando aqui agora, eu vi que não foi compartilhado. Mas os irmãos estão aí acompanhando. Mas deixa eu tentar compartilhar agora aqui ainda. Me passei aqui. Compartilhar aqui na minha linha do tempo. Irmãos, os irmãos entenderam tudo aí. Parece que não temos perguntas, né? Parece que estamos aí já bem instruídos aí nessa questão. Então, meus irmãos, é o nosso desafio defender isso, né? Parece fácil, mas você, quando for o jovem que for para a universidade, vai ter problema, né? Se você defender uma cosmovisão cristã lá, né? Você vai ter problemas, certo? Na vida pública aí, né? Essa coisa dos gêneros, da confusão de gêneros, né? Na live lá, o presbítero Romeu falou, quando ele era professor, tinha alunos, né? Que eram trans e outras coisas, e tinha que chamar pelo nome, né, o nome de outro gênero, né? Então é muito necessário estudarmos esse assunto, termos clareza sobre esse assunto, orarmos sobre isso. E a igreja de Cristo, irmãos, é o último bastião de defesa dessas verdades aí. A civilização está ruindo, caindo, né, capitulando, nessa confusão aí. E o cristianismo ainda é aquele que preserva. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos viver essa verdade e sustentar essas verdades para a glória de Deus. Então, os irmãos não têm perguntas, eu vou encerrar, né? Vou encerrar a nossa transmissão e aguardar aí o próximo assunto, que nós vamos começar um novo capítulo, né? Nós vamos começar na próxima aula um novo capítulo, que é da providência de Deus. Então, vamos encerrar aqui orando e agradecendo a Deus pela nossa aula. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, por esse conteúdo maravilhoso, revelado, que não nos deixa às cegas quanto à humanidade, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Mas vivemos nos dias maus, em tempos maus, de trevas, de relativização, ó Deus, de abandono da verdade do cristianismo. E nós sabemos, ó Pai, que isso tem trazido o caos social, a destruição da família, da vida humana. Ó Deus, a tua ira contra a humanidade
corrupta, nossa nação, ó Deus, que tem pecado contra o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, levanta o teu povo, converte pecadores, dá vitória à tua verdade, à tua causa, e não nos deixa sucumbir, ó Deus, à mentira e ao engano, ao erro, mas abençoa, Pai, usa a tua igreja para a glória do teu nome, exalta o teu nome na igreja, a tua verdade, e nos abençoa, Pai, nos dá uma semana abençoada, uma noite de paz. É o que oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, amém. Uma semana maravilhosa, foi muito produtivo. Deus abençoe. Encerrando a transmissão. Até mais. Até a próxima oportunidade.